Olá, aluno, tudo bem com você? Na aula de hoje, irei resolver as atividades do plano de estudo tutorado do terceiro ano de Química do ensino médio, volume 3, referente à semana 4. Vem comigo? Professora Ellen Mendonça, e esse é o meu canal. Antes de iniciarmos a resolução das atividades, peço que se inscreva e também ative as notificações. Assim você vai receber todas as dicas que estou trazendo para você. Assista também a aula 4 sobre reações de saponificação. Nela tem todo o conteúdo explicativo sobre esse assunto. Mas o que é uma reação de saponificação? É aquela em que um éster interage em meio aquoso com uma base, ou seja, é uma hidrólise alcalina. Os produtos formados são um sal orgânico e um álcool. Essas reações são denominadas de reações de saponificação, porque quando ocorre uma reação desse tipo, um trio éster proveniente de ácidos graxos formam os sabões. De modo simplificado, nós temos o éster mais uma base forma um sal mais um álcool. Então, vamos à correção das atividades. Atividade 1. Explique demonstrando através da estrutura química do sabão como ele interage com a gordura e como ele interage com a água. Olhando na estrutura do sabão ou detergente, podemos observar que tem uma parte que é a cadeia longa, que é a apolar, ela é hidrofóbica, ou seja, tem aversão à água. A outra parte é polar, ou seja, hidrofílica, é a parte iônica do sabão, então ela interage com a água que também é polar. Como funciona, né, o sabão, como ele funciona? A sua parte que é apolar tem aversão à água, mas é lipofílica, ou seja, ela interage com as moléculas de gordura, que também são apolares, aprisionando-as dentro de uma micela, como mostra a imagem. Enquanto isso, as extremidades polares do sabão, que são hidrofílicas, ficam voltadas para fora, interagindo com a água, o que nós podemos ver na imagem. Desse modo, a sujeira gordurosa é arrastada com a água na forma de micela. Então, a sujeira com a gordura estaria no centro, são apolares, e a parte polar do sabão está representado em azul, interage com a água, liberando assim, sendo arrastada pela sujeira, sendo arrastada pela água. A estrutura do sabão, então, permite que a parte apolar interaja com as sujeiras gordurosas, que também são apolares, enquanto que a extremidade polar interage com a água, que também é polar. É assim que os sabões quebram a tensão superficial da água. E a tensão superficial da água? É como se fosse uma película que se forma com a superfície em razão das ligações de hidrogênio das moléculas de água. Esses agentes tensoativos ou surfactantes permitem a eliminação da sujeira. 2. A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas do material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com as substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos. A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é, então, sabemos que o sabão é uma substância com estrutura de cadeia longa de carbonos e uma parte iônica, que é a parte polar, em uma de suas extremidades. A outra parte da cadeia é apolar. Então, na letra A, nós podemos identificar a forma de um hidrocarboneto, um alceno. Então, ele não satisfaz a característica de uma cadeia longa com a parte iônica, né, que seria a parte polar e a apolar.
porque toda a cadeia do alceno ela é apolar. Na letra B, temos aí uma estrutura com 17 carbonos na sua cadeia e sua extremidade, onde está o elemento sódio, o cátion de sódio, é a extremidade polar. Então, ele representa, até o momento, uma boa resposta. Na letra C, temos o propanoato de sódio, que possui cadeia pequena, que é algo insuficiente para interagir de forma efetiva com as gorduras e óleos. É usado como conservante, bactericida e fungicida, e também como inibidor de mofo em produtos de confeitaria e panificação. Na letra D, nós temos o ácido butanóico, que é utilizado pela indústria farmacêutica na síntese de aromáticos em agentes emulsificantes e plastificantes. Já na letra E, nós temos um éter com 8 átomos de carbono em sua cadeia, portanto, possui baixa polaridade, algo insuficiente para interagir de forma efetiva com as substâncias polares como a água. Então, nesse caso, é somente a letra B que corresponde aí à estrutura mencionada para ser um sabão. Atividade 3. O sabão é um sal obtido através da reação de um ácido graxo com uma base, normalmente hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. A estrutura química abaixo representa um sabão. Para explicar as propriedades de limpeza do sabão, sua estrutura é dividida em duas partes, 1 e 2, conforme mostrado na estrutura representativa. Na letra A, como são denominadas as partes 1 e 2 na estrutura? A parte 1 é a parte apolar, que é hidrofóbica, e a parte 2 é a parte polar, que é hidrofílica. B. No processo de limpeza, uma dessas partes interage com a sujeira e a outra com a água. Explique como isso ocorre. Bom, o sabão funciona da seguinte maneira. A parte que é apolar, que é toda essa parte 1, é hidrofóbica, ou seja, ela tem aversão à água, mas é lipofílica, isto é, interage com as moléculas de gordura, que também são apolares, lembrando o conceito de solubilidade semelhante dissolve-se em semelhante. Então, após essa interação das moléculas de gordura, elas são aprisionadas dentro de uma micela, que depois são essas extremidades da molécula do sabão, como são hidrofílicas, ficam voltadas para fora, interagindo com a água. Desse modo, a sujeira é arrastada pela água. Continuando a atividade 3, letra C. Faça uma associação entre as estruturas químicas dos sabões com a eliminação do vírus da Covid-19, porque os sabões são considerados excelentes aliados no combate a esse vírus. Então, sabemos que os sabões e detergentes possuem em sua estrutura uma das extremidades da molécula, que é a polar, que é a parte 1 da estrutura, e a outra é polar, que é a parte 2. Sabemos que a água também é polar. A cabeça é hidrófila e interage com a água, enquanto a cauda é hidrófoba e lipófila e interage com a membrana lipídica do vírus. Como o sabão destrói o coronavírus, então o vírus está envolto de uma membrana lipídica, que é feita de gordura, que protege o material genético. As proteínas ajudam a infectar as moléculas humanas. Então, a demonstração das moléculas de sabão, a cabeça, que é hidrofílica, interage com a água. A cauda, que é hidrofóbica, interage com os óleos e gordura. A cauda das moléculas de sabão se conecta com a membrana lipídica do vírus e a rompe, enquanto que as proteínas e os outros fragmentos do vírus são arrastados pela água. Então, o sabão não apenas solta o vírus da pele, mas também faz com que o envelope viral se dissolva, de modo que proteínas e o RNA deslizem. Então, o vírus é desativado. Aí a água leva os restos do que era uma ameaça à nossa saúde, fazendo com que os sabões sejam excelentes aliados no combate desse vírus. Atividade 4.
Industrialmente, a hidrólise alcalina de um triéster de ácidos graxos e glicerol é utilizada para a obtenção de sais de ácidos graxos, sabões. A produção de sabão caseiro é bastante comum em localidades do interior. Para tanto, os reagentes utilizados na indústria podem ser substituídos por reagentes caseiros, tais como suco de limão, resto de comida, banha de porco e cinza de carvão vegetal, cera de abelha e gordura de coco, gordura de animal e farinha de milho, soda cáustica e proteína animal. Bom, antes de escolhermos a resposta, vamos a algumas informações. Sabemos que a formação do sabão é realizada por meio da neutralização de um ácido graxo com uma base forte. E sabemos que a reação de saponificação consiste na hidrólise alcalina de um éster, que é um óleo ou gordura, o que originará ácidos graxos. Esses ácidos graxos são, então, neutralizados com a formação de sais de ácidos graxos, que é o sabão. A cinza do carvão vegetal possui carbonato de potássio, que é um sal básico, o qual, em presença de água, libera íons hidroxila para realizar o processo de neutralização dos ácidos graxos. Então, o carvão vegetal é composto por várias substâncias, dentre elas as cinzas, que têm caráter básico. Então, diante desse contexto, a alternativa que pode conter um ácido graxo e na sequência, uma substância de caráter básico é o da letra B, que é a banha de porco e cinzas de carvão vegetal. Atividade 5. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada pela estrutura. Então, nós temos aqui duas estruturas representativas do tensoativo. Sabemos que a parte representada aqui é a parte polar, que é a parte iônica. A outra é a parte apolar, que é a cauda. Então, como a água também é polar, ela interage fortemente com o grupo polar do tensoativo, que é esse representado pela bolinha preta. Como a outra parte do tensoativo é hidrofóbica, ou seja, ela tem aversão à água, o arranjo que é melhor representativo esquematicamente entre a letra A, B, C, D e E é o da alternativa E, porque a água é polar, então a parte que é polar do tensoativo, que é representada pelas bolinhas pretas, está representada no nível da água. Então, a letra E é a que melhor representa a interação do tensoativo com a água. Então, se a aula te ajudou de alguma forma a resolver as atividades, deixe seu joinha. Se você ainda tem dúvida, registre nos comentários que irei ajudá-lo. E até a próxima aula.